A grande maioria das pessoas no mundo ainda não possui Bitcoin, mas mesmo entre aqueles que possuem, muitos não entendem verdadeiramente o que ele é. À medida que o Bitcoin continua a crescer e mais pessoas começam a acumulá-lo, aqueles que têm esse conhecimento terão uma vantagem sobre o restante da humanidade. Então, neste vídeo, vamos voltar ao básico e explicar em termos simples o que é o Bitcoin e como ele funciona. Em apenas alguns minutos, o Bitcoin, junto com todos os termos associados a ele, como blockchain, mineração, prova de trabalho e chaves privadas, fará todo sentido. Acredite em mim, esse é um vídeo que você não vai querer deixar passar. Talvez a maneira mais simples de pensar sobre o Bitcoin seja começar com um exemplo. Digamos que eu te devo $10. Como que eu vou te pagar? Bem, a forma mais simples seria eu te dar $10 em dinheiro. Há algumas coisas que tornam isso uma boa maneira de fazer. Para começar, é instantâneo. No momento em que eu te entrego o dinheiro, nossa dívida está quitada. Você tem seu dinheiro e pode fazer o que precisar com ele. Também não há terceiros envolvidos. Sou apenas eu te dando o dinheiro diretamente. Isso é conhecido como uma transação ponto a ponto. Não precisamos envolver mais ninguém e, mais importante, não precisamos confiar em mais ninguém. Não há necessidade de um banco ou qualquer outro tipo de intermediário se envolver, o que significa que é uma transação privada também. As únicas pessoas que precisam saber que ela ocorreu somos você e eu. Mas claro, há um grande problema em te pagar em dinheiro. Nós precisamos estar no mesmo lugar. Claro, eu poderia colocar o dinheiro no correio, mas então teríamos que confiar no serviço postal para entregá-lo. Isso também levaria tempo e eu teria que pagar os custos de postagem. Então, talvez pudéssemos esperar até estarmos no mesmo lugar. Bem, se você mora em um país diferente, pode demorar um tempo até receber seu dinheiro. Se você precisa do dinheiro rapidamente, isso não é bom. Supondo que nossos caminhos não se cruzem tão cedo, como eu te pago esses $10? No mundo de hoje, claro, há muitas maneiras de enviar dinheiro eletronicamente. Eu poderia te enviar por transferência bancária, embora possa demorar um pouco, especialmente se estivermos em países diferentes e usando moedas diferentes. Qualquer um que já tentou fazer uma transferência bancária internacional sabe que não é simples nem rápido. Você pode acabar esperando vários dias pelo dinheiro e, enquanto isso, você não terá acesso àquele dinheiro. Poderíamos usar um serviço de transferência de dinheiro, como o Western Union ou MoneyGram, e pagar uma taxa alta para isso. Eu poderia te pagar usando um cartão de débito ou crédito, se você tiver a estrutura para receber esses tipos de pagamentos, ou poderíamos usar o PayPal ou um serviço semelhante. Em resumo, há várias maneiras de fazer isso, mas todas envolvem um intermediário de algum tipo, seja um banco, uma rede de cartões, um serviço de transferência de dinheiro ou uma plataforma como o PayPal. Tivemos que confiar em pelo menos uma outra entidade para garantir que a transferência aconteça. Então, a solução ideal para esse problema é uma forma de dinheiro digital que possa ser transferida ponto a ponto, sem a necessidade de confiar em terceiros, e que possa quitar um pagamento rapidamente entre duas pessoas em lugares diferentes. Bem, isso é essencialmente o que é o Bitcoin. Vamos nos aprofundar um pouco mais. O Bitcoin é um programa de software, uma rede online que permite que o valor seja transferido pela internet entre usuários individuais sem a necessidade de um intermediário. Esse software tem uma moeda embutida, também conhecida como Bitcoin, com um B minúsculo. Você transfere valor usando Bitcoin, com um B minúsculo, na rede Bitcoin, com um B maiúsculo. A moeda é frequentemente referida pelo seu símbolo ticker, BTC. Então, daqui em diante usarei BTC para descrever o Bitcoin como moeda, em oposição à rede em que a moeda existe. Essa rede foi criada por um indivíduo desconhecido que usava o nome de Satoshi Nakamoto. Sua verdadeira identidade, assumindo que seja um homem, é desconhecida. Satoshi publicou o white paper do Bitcoin, que explicava em detalhes como o Bitcoin funciona e por que foi criado, em 31 de outubro de 2008. Ele foi intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. E sua linha de abertura diz:
Uma versão puramente ponto a ponto de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição financeira. Isso nos leva ao problema complicado que Satoshi teve que resolver. Como criar um sistema que permita que as pessoas transacionem pela internet, mas que não tenha alguma forma de autoridade centralizada no meio acompanhando tudo? Como você elimina as instituições financeiras da equação e permite que todos transacionem apenas ponto a ponto? É um problema incrivelmente difícil, porque se você não tem um terceiro acompanhando os gastos de todos, como você garante que todos estão gastando apenas o que têm? Se não há ninguém mantendo um registro, como você impede que as pessoas gastem seu dinheiro digital várias vezes? Em resumo, como você projeta algo que não exige confiança? Não adianta esperar que as pessoas sejam honestas e gastem apenas o dinheiro digital que realmente têm, porque, bem, são pessoas e eventualmente agirão por interesse próprio. Tem que haver uma maneira de impedi-las de agir desonestamente. Caso contrário, não há sentido em tentar fazer o sistema funcionar. Na vida cotidiana, há maneiras de evitar isso. O dinheiro em espécie é difícil de falsificar, e você pode esperar ser punido se tentar. Ao realizar transações eletronicamente, os bancos mantêm um registro de quanto cada um tem e quando gastam ou recebem dinheiro. Quando você gasta com seu cartão ou faz uma transferência bancária, seu banco atualiza seu saldo para refletir isso e garante que você não possa gastar além de um certo valor acordado. Então, novamente, temos que confiar em um terceiro para acompanhar as coisas. Temos que confiar que esse terceiro manterá registros honestos e também que o Banco Central que emite a moeda em questão não a desvalorizará imprimindo cada vez mais, o que é praticamente o que todos os bancos centrais do mundo têm feito nos últimos anos. Satoshi descobriu a resposta para esse problema, e é uma das coisas que tornam o Bitcoin tão revolucionário. Em vez de ter uma entidade centralizada acompanhando todas as transações e saldos, o Bitcoin é projetado para que qualquer pessoa que execute um nó em sua rede mantenha um registro de todas as transações e saldos. Um nó é basicamente um computador que baixou e está executando o software do Bitcoin. Você pode pensar em cada nó como um contador individual. Então, imagine um grande livro de contas distribuído por todos os nós da rede, mas que está sendo constantemente atualizado em tempo real. Ele é constantemente verificado e validado por esses nós para manter todos honestos. Veja, o problema com um livro de contas ou banco de dados mantido por um banco ou outra instituição financeira é que esses bancos de dados são centralizados. Todos os registros são mantidos em um só lugar. O problema com isso é que, com todos esses dados em um único lugar, imagine o que poderia acontecer se, por exemplo, alguém com más intenções conseguisse acesso a ele. Imagine se um hacker conseguisse acessar o banco de dados de um grande banco e alterar ou destruir todos os seus registros. Os resultados não seriam agradáveis. Então, a maneira de Satoshi permitir que as pessoas transacionem na rede Bitcoin foi usar um sistema de livro distribuído como o descrito. Cada transação que ocorre na rede é verificada e validada pelos nós. A cada poucos minutos, os registros dessas transações validadas são agrupados em um bloco. Esses blocos são ligados para formar uma cadeia de blocos, ou, como é mais comumente conhecido, uma blockchain. Aqui está a questão. Cada bloco está ligado ao anterior por um processo de codificação conhecido como hashing. Sem entrar em muitos detalhes, isso significa que se alguém conseguisse alterar as informações em um bloco, digamos, para se conceder mais Bitcoin do que realmente possui, isso significaria ter que alterar todas as informações em todos os blocos que vêm depois dele. Em outras palavras, a rede notaria que algo suspeito está acontecendo e rejeitaria a alteração. Essa funcionalidade ajuda a tornar a blockchain do Bitcoin um registro imutável de transações. Não apenas não há uma autoridade central supervisionando tudo, mas também é praticamente impossível adulterar o registro. Mas você pode estar se perguntando, como a rede é mantida? Afinal, se não há uma autoridade central supervisionando as coisas, quem exatamente está fazendo isso?
E o que eles ganham com isso? Como vimos, a rede é composta por nós. Executar um nó do Bitcoin é, na verdade, um processo bastante simples e pode ser feito em um computador básico, rodando o software do Bitcoin. Não requer grandes quantidades de poder de processamento e o único requisito realmente especializado é uma quantidade decente de armazenamento para que o nó em questão possa armazenar o histórico completo de transações do Bitcoin. Não há realmente recompensas por executar um nó, exceto saber que você está fazendo sua parte para ajudar a manter a rede e contribuir para sua descentralização. Afinal, quanto mais nós existirem, mais contadores estarão supervisionando essa rede. Mas há outro tipo de nó que está muito mais envolvido com a operação de rede de Bitcoin e é financeiramente incentivado a fazê-lo. Esses nós são conhecidos como mineradores. Você pode ter se perguntado, o que a mineração tem a ver com um ativo que existe apenas em forma digital? Bem, isso está relacionado à forma como o Bitcoin é projetado. O número de unidades de BTC que o software emitirá ao longo do tempo é fixo em 21 milhões. Não mais que isso existirá. Essas moedas não são emitidas todas de uma vez. Sua liberação é pré-programada pelo código que Satoshi escreveu. Toda vez que um bloco é adicionado à blockchain, um número pré-determinado de moedas é liberado na forma de uma recompensa de bloco. Essa recompensa de bloco diminui com o tempo, reduzindo a taxa de emissão e inflação do BTC. Todos os mineradores na rede competem por essas recompensas de bloco, e todo esse método de manutenção e preservação da honestidade da rede é chamado de prova de trabalho. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco loucas. Os mineradores de Bitcoin querem ser os primeiros a adicionar o último bloco contendo todas aquelas transações recentes à blockchain e reivindicar a recompensa de bloco de BTC recém-emitido. Para isso, todos competem para ser o primeiro a, essencialmente, adivinhar um número aleatório. Isso simplifica muito o que está acontecendo, mas não precisamos complicar mais. O número que todos esses mineradores estão tentando adivinhar é composto por muitos dígitos, o que significa que eles têm que enviar muitos palpites sobre o que poderia ser. E quero dizer muitos palpites, na casa dos trilhões, enquanto o resto dos mineradores na rede está fazendo o mesmo. Um minerador eventualmente tem sorte, e o processo começa tudo de novo. E se você está se perguntando, sim, enviar todos esses palpites realmente exige muito poder de computação, que, por sua vez, consome muita eletricidade. É por isso que muitos dizem que a mineração de Bitcoin é prejudicial ao planeta. Bem, não se a energia utilizada vier de fontes renováveis, como grande parte dela agora vem. Mas esse é um tópico para outro vídeo. Uma última coisa a notar sobre o Bitcoin para os fins dessa introdução: você pode imaginar que, para usar o Bitcoin, você precisa baixar e executar o software, ou seja, ser um nó ou um minerador. Mas não é assim. Qualquer pessoa com uma conexão à internet pode usar o Bitcoin para enviar BTC para qualquer outro usuário do Bitcoin. Não importa onde estejam no planeta. Uma das maneiras fundamentais pelas quais o Bitcoin funciona como a rede de pagamento mais segura da Terra é por meio de uso da criptografia de chave pública. Existem 3 componentes nisso, e eles trabalham juntos para permitir que qualquer pessoa use a rede para transferir BTC. O primeiro componente é uma chave privada, gerada aleatoriamente para um novo usuário pelo software do Bitcoin. Essa chave privada, como o nome sugere, precisa ser mantida em segredo. Sem ela, você não pode acessar seu BTC. E se outra pessoa obtiver acesso a ela, poderá acessar seu BTC. É análogo à senha do seu serviço bancário online. Essa chave privada é então usada para gerar uma chave pública. Ambas as chaves, a propósito, são representadas como longas sequências de letras e números. A chave privada é submetida a um processo matemático complexo demais para detalhar aqui, que gera a chave pública. Note que esse processo é irreversível. Uma chave pública pode ser gerada a partir de uma chave privada, mas não o contrário. Isso garante que a sua chave privada permaneça privada. Sua chave pública, enquanto isso, como o nome sugere, pode ser tornada pública. É análogo ao número da sua conta bancária, e é necessário para que qualquer pessoa te envie BTC.
No entanto, a chave pública em si passa por mais um conjunto de processos matemáticos antes de poder ser compartilhada com alguém que queira te enviar BTC. O resultado é o seu endereço Bitcoin, que é novamente representado como uma sequência de letras e números que pode ser copiada e colada para enviar BTC pela rede. Esse endereço também pode ser representado por um QR Code, que pode ser escaneado para obter o endereço de recebimento. Nos primeiros dias do Bitcoin, o processo de geração de chaves privadas, chaves públicas e endereços era um pouco mais complicado do que é hoje. Havia vários sites que faziam esse processo para você, ou você podia baixar e usar a carteira Bitcoin Core. E há outro termo relacionado ao Bitcoin que é importante entender. Uma carteira Bitcoin é outro software com duas funções principais: armazenar suas chaves privadas e o seu endereço. Isso permite que você interaja com a rede Bitcoin para enviar e receber BTC. Hoje em dia, as carteiras têm um pouco mais de funcionalidades, mas essas duas funções principais são as que mais importam. Com a carteira principal baixada e configurada, a única coisa que restava fazer era obter algum BTC, o que nos traz aos dias de hoje. Atualmente, de longe, a maneira mais fácil e popular de obter BTC é comprá-lo por meio de uma exchange, como o Bybit ou Binance, por exemplo. Quando você cria uma conta em uma exchange, ela cria uma carteira para você. Se você quiser fazer isso, um link na descrição te dará um bônus legal em algumas das exchanges mais bem avaliadas por aí. Depois de configurar uma conta, você envia dinheiro comum, como dólares, euros, libras, reais, para a exchange, compra BTC com ele e esse BTC é registrado como estando na sua carteira nessa exchange. Aqui está a coisa importante a lembrar, no entanto. Como sua carteira é hospedada pela exchange, isso significa que a exchange também mantém suas chaves privadas. Não seria um bom negócio para a exchange usar essas chaves privadas para enviar seu BTC para outro lugar, embora exchanges duvidosas tenham feito exatamente isso no passado. Mas até as maiores exchanges podem ser hackeadas ou, como a FTX, serem corruptas por trás das cortinas. Então, uma das coisas mais importantes que qualquer detentor de Bitcoin pode fazer é praticar a autocustódia, ou seja, armazenar suas chaves privadas você mesmo. Isso significa que apenas você tem acesso ao seu BTC. E aqui está um ponto realmente importante para entender. Quando você mantém seu saldo de BTC em uma carteira, o que você está realmente fazendo é manter essas chaves privadas. As moedas em si existem como saldos de conta na blockchain. Ninguém, nem mineradores, nós, exchange, pessoas comuns como você e eu, ou mesmo o próprio Satoshi, realmente possuem moedas. Todos apenas controlam os meios para acessar a quantidade de BTC que a blockchain registra como sendo deles. Há muita informação sobre o Bitcoin para absorver. Então, encerrarei essa introdução com a coisa mais importante que você precisa saber se está planejando adquirir algum BTC. Agora que você está familiarizado com o básico, usar uma boa exchange é o primeiro passo. Mas o próximo passo deve ser sempre assumir a custódia de suas chaves privadas você mesmo. A melhor maneira de fazer isso é usar uma carteira que você controla, ou seja, uma que não seja hospedada por uma exchange ou qualquer outro terceiro. Lembre-se, o Bitcoin é projetado para ser sem necessidade de confiança, o que significa que, se você está confiando em outra pessoa para manter suas chaves privadas, você está indo contra o que o próprio Bitcoin representa. Claro, confiar em uma exchange é conveniente e as melhores exchanges têm fortes protocolos de segurança em vigor, mas você nunca pode ter certeza. Suas opções são baixar uma carteira de software que permitirá que você mantenha suas chaves de forma segura em seu laptop ou dispositivo móvel, ou adquirir uma hardware wallet, que armazena suas chaves em um dispositivo criptografado que nunca interage com a internet. Espero que você tenha achado esse vídeo útil. E acredite, quando digo que os funcionamentos internos do Bitcoin vão muito mais fundo e ficam muito mais complexos do que o que eu falei aqui. Mas isso deve ter te dado uma compreensão básica do que é essa tecnologia incrível e como ela funciona. Obrigado por assistir e se você achou esse vídeo útil, por favor, deixe seu like e comente se você já possui Bitcoin.
Se você conhece outras pessoas que tirariam proveito deste vídeo, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com elas. Obrigado por assistir novamente e se você gostaria de ver mais vídeos como este, que explicam cripto de forma simples, me avisa aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo.